A Copa já começou na Band. Olha aí. Boa tarde, amigos do Esporte Total. Vamos às manchetes. Williams põe a culpa em Senna pelo acidente em Imola. O corpo do piloto chega amanhã a São Paulo. Barreira chama Túlio e Sávio para o amistoso de amanhã contra a Islândia. O basquete feminino do Brasil vai à final contra Cuba no quadrangular de Salvador. Você também confere. O vôlei masculino do Brasil dá o troco na Alemanha. Favoritos conseguem nova vitória na NBA. Vamos chamar agora o repórter Ricardo Setion em Bolonha. Desculpem. Ainda sobre a morte de Ayrton Senna. A imprensa do mundo inteiro destaca a tragédia de Imola. Depois deste fim de semana sangrento, o circuito de Imola passa para a história como maldito. Morreu o gigante da Fórmula 1, disse o apresentador da rede de esportes americana ESPN. Depois de uma retrospectiva da carreira gloriosa de Senna, o comentarista de Fórmula 1 resumiu assim o campeão. Na América do Sul, no Japão, na Itália, na França, por onde quer que tenha passado, Senna era como um deus. Maior até do que Michael Jordan. E completou: ninguém vai esquecer o fascínio, a personalidade e a mística que ele provocou em milhões de fãs. Num tom indignado, o comentarista da rede de TV CNN usou um velho ditado para descrever a tragédia: não adianta colocar tranca em porta arrombada. O acidente de sexta-feira com Rubinho não foi suficiente para dar o alarme. Só depois que duas luzes se apagaram é que a Fórmula 1 se pergunta o que fazer. E com Senna, essa luz nunca brilhou tanto em toda a sua história. Mataram Senna, foi a manchete do Corriere dello Sport de Roma. O jornal O Público de Lisboa estampou: Portugal jamais esquecerá Senna. Já o Jornal de Notícias, também de Lisboa, sentenciou: a morte foi vencedora no circuito de Imola. Em Londres, a morte de um campeão foi anunciada pelo Daily Mail. E o Independent lamentou: Senna temia um desastre. Mas a manchete mais contundente foi do New York Times. A morte de Senna priva o esporte de um verdadeiro gigante. O inigualável rei da Fórmula 1 tinha 34 anos e finaliza: adeus, campeão. Agora sim, vamos chamar o repórter Ricardo Setion em Bolonha para mais informações. Muito boa tarde aos amigos do Esporte Total. Estamos neste instante no Aeroporto Internacional de Bolonha, onde em cerca de 20 minutos levantará voo o avião militar que foi cedido pelo governo italiano na pessoa do presidente Oscar Luigi Scalfaro, que pessoalmente contatou o presidente Franco, segundo as autoridades italianas, e também as autoridades diplomáticas brasileiras representadas pelo embaixador em Roma, Orlando Carbonara. Portanto, aqui no aeroporto de Bolonha, podemos somente lembrar aos amigos do Brasil que a saída dos carros que levavam o caixão e a família, ou seja, as pessoas que representavam a família na pessoa de Celso Lemos, um dos sócios de Senna, beijavam as pessoas que estavam ali no Instituto Médico Legal, beijavam o caixão de Senna que estava envolvido por uma bandeira brasileira. Sem dúvida, mais de 4.000 pessoas estavam ali e a emoção foi muito grande, inclusive a presença de ambulâncias que levavam dezenas de pessoas que estavam desmaiando. Muitas contradições quanto ao horário do avião, muitas contradições também quanto à autópsia no corpo, inclusive uma das autoridades que disse que esta autópsia teve a morte de Senna no local. E isso seria um escândalo porque o Hospital de Bolonha declarou nos últimos dias que houve um trabalho durante longos
hospital. Portanto, durante as contradições, nós somente confirmamos a grande emoção aqui em Bolonha e também de que o avião da Varig, que deixa Paris às 11h20, hora local, 6h20, hora de Brasília, desta tarde, chegará às 5h50 da manhã em Guarulhos. Daqui de Bolonha, Ricardo Setion, especial para o Esporte Total. Boa tarde, meus amigos do Esporte Total. O repórter Setion dá aí essa notícia, contesta a notícia que estourou como uma bomba no Brasil hoje pela manhã, dado, aliás, pelo respeitado repórter internacional da Rádio Eldorado, Mário Andrade Silva, e eu estava ouvindo, e o Mário, que nós conhecemos e respeitamos muito, deu a notícia que explode hoje no Brasil como uma bomba, de que tão logo houve o acidente na pista com o Ayrton Senna, todos pressentiram que o acidente era muito grave. O que aconteceu então? O Leonardo, irmão do Ayrton Senna, que aliás chegou hoje pela manhã ao Brasil, reuniu-se com alguns amigos e foi direto ao Bernie Ecclestone perguntar para ter informações do que tinha acontecido. E como o Leonardo não fala muito fluentemente o inglês, entraram outras pessoas para fazer a tradução. Ficaram na sala separada. O Bernie Ecclestone, que é o rei, o deus da Fórmula 1, que manda em tudo na Fórmula 1, o irmão do Ayrton e os amigos tradutores. E as palavras textuais foram essas: você pode esperar pelo pior. He is dead. Ele está morto. Nós só vamos fazer o anúncio depois que o corpo chegar ao hospital. Então o seu Bernie Ecclestone tinha recebido do médico que tinha atendido a Ayrton Senna, de que Ayrton estava morto na pista. O que aconteceu depois, no hospital, esteve amparada na legislação italiana, que só aceita a morte quando há parada cardíaca, quando o coração para de bater. A lei italiana não aceita a morte cerebral. Então o que aconteceu foi isso. Para o médico do autódromo, o Ayrton estava morto. Se fosse feito o anúncio, naquela hora, no autódromo, a corrida teria que ser encerrada. Como também Ratzenberger morreu na pista no sábado. E só foi anunciado depois, que se tivesse sido anunciado pelas leis italianas, o Grande Prêmio de Imola não iria ser realizado. Então, estão aí dadas as duas notícias que jornalisticamente nós colocamos aqui ao microfone da Rede Bandeirantes no nosso Esporte Total. Bem, mais informações sobre a tragédia de Imola, você ainda nesta edição do Esporte. Só 4 dos 9 estrangeiros convocados não se apresentaram ao técnico Parreira ontem para o amistoso contra a Islândia. A ausência de apenas jogadores que atuam no exterior chegou a ser uma surpresa para o técnico, que esperava mais desfalques. Não se apresentaram Moser, machucado, e os 3 que jogam na Espanha, Romário, Mauro Silva e Bebeto. Parreira quer que a CBF exija da FIFA uma punição para Barcelona e La Coruña por não liberarem os jogadores. Para quebrar o galho, o técnico ou outros 2 atacantes, Sávio do Flamengo e do Fogo. Os 2 atacantes não têm chance de ir à Copa do Mundo. Amanhã eles devem ficar na reserva de Ronaldo. Sávio é a maior revelação do Flamengo este ano. E Túlio, artilheiro do campeonato carioca ao lado de Charles. Contra a Islândia é o último que a seleção faz no Brasil antes da Copa. E o repórter Renato Encarnação estava no Galeão no embarque da seleção brasileira em Florianópolis. Só seleção para colocar juntos Flamengo da Gama. Uma cena que pode ser estranha, mas estranho mesmo era esse jogador, o saguão do aeroporto, vestindo alguma coisa indefinida entre o e o automobilismo. Ricardo Rocha
branco, Dunga. A equipe que vai à Copa começa a ganhar formas definitivas. Depois que o Brasil venceu o Uruguai no Maracanã e garantiu a vaga no Mundial, e depois de alguns amistosos, o técnico Parreira tem poucas dúvidas. Melhor para Ronaldo, centroavante do Cruzeiro. Ele briga com Viola, que pertence ao Corinthians, por uma vaga no ataque. Ronaldo tem somente 17 anos, pode na partida contra a Islândia carimbar o passaporte dele para os Estados Unidos. A gente está bastante esperançoso, né, de que tenha uma oportunidade de jogar para assim garantir uma vaga na Copa do Mundo. Ronaldo tem chances de começar jogando contra a Islândia, porque Romário e Bebeto não foram liberados por Barcelona e La Corunha. Mesmo assim, o técnico Parreira manteve a convocação dos dois jogadores e ele espera que os clubes espanhóis sejam punidos pela FIFA. Eles foram convocados, deveriam se apresentar. Agora, o problema não é da comissão técnica, o problema é de CBF, FIFA e clubes espanhóis. Acabamos de ver aí a reportagem do Adson Coutinho. O técnico iugoslavo Miljan Miljanić considera o Brasil como forte candidato à conquista do título nos Estados Unidos. E ele faz uma recomendação, hein? Os brasileiros têm que fazer um lobby positivo, um pacto para que haja união dentro e fora do... A Iugoslávia, por questões políticas, está fora da Copa. Miljanić está em São Paulo participando de um congresso técnico na USP. O torcedor argentino não está acreditando na seleção de Basile. Pesquisa divulgada ontem em Buenos Aires revela que apenas 26% dos entrevistados acreditam em título. Um grupo de 2,6% de pessimistas acha que o time de Basile não passa nem da primeira fase. Para 56% dos argentinos, Diego Maradona é indispensável para a seleção. O técnico da Alemanha, Bert Voets, disse ontem que só anunciará os nomes dos 22 que vão à Copa no dia 3 de junho, um dia depois do amistoso contra a Áustria em Viena. A novidade pode ser o retorno do atacante Ruud Voller, do Olympique de Marselha. A Suécia tem amistoso quinta-feira contra a Nigéria. O jogo vai ser em Estocolmo. A Suécia, que está na chave do Brasil na Copa, terá 2 desfalques contra a Nigéria. O meia Brolin, que joga amanhã pelo Parma na final da Recopa contra o Arsenal, e o veterano Lyon, que não foi liberado pelo Galatasaray na luta pelo título na Turquia. E a imprensa da Colômbia não quer mais a seleção nacional jogando contra timinhos. A bronca toda é porque o timaço da Colômbia, depois de conquistar prestígio internacional, passou a enfrentar equipes de segunda categoria. Os jornais assinalam que as equipes fracas não preparam a seleção para a Copa. A gota d'água foi o empate de 1-1 contra um combinado centro-americano na cidade do Panamá, domingo último. Bem, a seleção brasileira está em Florianópolis. Na verdade, não vieram aí os titulares que todo mundo sabia que não vinha mesmo. Agora vai mandar a CBF punir o Barcelona, a CBF não, a FIFA, CBF pedir, ninguém vai punir nada, entendeu? Vai ficar tudo do jeito que está, aliás, como todo mundo sabia. Eu pergunto ao meu querido Gerson, no Rio de Janeiro, ao nosso querido professor. Ô Gerson, a conversa aqui, você sabe como é que é, né, meu irmão? Se você fosse o técnico da seleção, você levava o Ronaldo ou o Viola? É isso que eu quero saber. Muito boa tarde, Juarez. Boa tarde, amigos. Eu levava os dois, porque são 2 grandes atacantes. Agora, aqui no Brasil, a coisa corre de uma maneira diferente com os jovens. Parece que eles têm alergia aos jovens. Porque é jovem, não pode jogar. Né? Porque é jovem, não pode jogar uma Copa do Mundo, preferem, às vezes, as barangas que jogam nos países europeus e que não jogam absolutamente nada, se arrastam no campo. Isso é uma vergonha. Agora, por exemplo, o Viola está arrebentando no Corinthians, todo mundo viu que no último jogo o Viola estraçalhou o jogo em relação aos outros. Não jogou essa coisa toda, mas em relação aos outros, depois que ele entrou, ele matou a pau. Esse Ronaldo, menino de 17 anos, e daí, ó, goleador, bom jogador, por que não? Agora, Bebeto e Romário, tudo bem, não há problema nenhum, são grandes jogadores. Agora, o que eu discuto, por exemplo, é porque, e você disse muito bem no outro dia, Juarez, e eu concordei com você, e concordo de novo, sobre o Paulo Sérgio,
É um lobby terrível. O Sávio hoje, para quem não conhece, eu vou dizer, o Sávio hoje, aqui no Rio de Janeiro, é um dos melhores atacantes. E não vai ter chance nenhuma. Nem o Túlio, que é artilheiro também, como não teve em várias oportunidades o Viola, e muito menos o Ronaldo. Então eu acho que daria tranquilamente para experimentar esses garotos. Perfeito? Você vê uma coisa, o Sávio não vai jogar, o Túlio também não. E os outros estão aqui, ó. Paulo Sérgio, Dunga. Ainda bem que vem o Mazinho, né? O Mazinho tem que jogar nesse time de qualquer jeito. Então, o que eu acho, ô Juarez, e você tem razão, continua a mesma coisa. Pedindo sempre àqueles de fora que sabem que não vão ser liberados, como não antes, depois não precisava porque eles já ganharam, perfeito? As 3 Copas. Então, o que acontece, Juarez? É isso que nós estamos vendo. E um jogo que praticamente não vale absolutamente nada de nada. Nem como teste, porque este time mandou, vou repetir, mandou um comunicado lá para minha pelada e nós rejeitamos. Muito ruim para jogar com a gente. Você não acha, Cléo Brandão? Ok, agora Andreoli, vamos chamar o... Bem, vamos com mais informações ao vivo da Itália, lá de Bolonha, com o nosso companheiro Ricardo Setion. É com você, Ricardo. Muito boa tarde. Estamos agora falando exatamente da escada do avião militar. Conseguimos entrar na pista, estamos a 4 metros do caixão de cena que ainda está dentro do carro. Dentro de alguns minutos, ele vai ser transferido para a barriga do avião, um avião branco com uma faixa azul, aeronáutica militar italiana. Agora, nesse instante, estão transferindo as malas de cena, estão transferindo as malas das 2 únicas pessoas que estarão nesse voo, Beatriz Assunção e Celso Lemos, que trabalhavam com o nosso campeão. Nosso embaixador, Orlando Carbonara, e o cônsul em Milão, José Botafogo Gonçalves, estão nesse instante de grande emoção, dando o chamado passaporte mortuário. As autoridades aqui presentes da Itália tentando organizar realmente o silêncio enorme na pista. Somente o avião militar italiano, 4 oficiais carabinieri, 4 oficiais da Guarda de Finança com os seus chapéus verdes e os altos oficiais da cidade de Bolonha supervisionando. Aqui na pista a emoção é muito grande. Poucos amigos de cena entre os jornalistas estão também ali ao lado do caixão, chorando e tentando fazer essa transferência do caixão o mais rápido possível para que o avião decole e chegue em Paris. O responsável por toda essa operação, o nosso embaixador Orlando Carbonara, disse que foi tudo muito doloroso. Foi tudo muito doloroso pelo tempo que tomou esta operação, a autópsia, que, repito, ninguém deu nenhuma informação oficial sobre o seu resultado antes que cena. Agora repousa nesse caixão dentro de uma Mercedes-Benz preta com a bandeira do Brasil envolvida e 3 mastros de flores. Estamos agora ouvindo todas as explicações das autoridades italianas. Dentro de mais alguns instantes, aqui de Bolonha, vamos ter, sem dúvida, mais informações, porque estamos aqui presenciando esse momento histórico que é a transferência do caixão de cena para o avião italiano que deixa pela última vez a terra da Itália que Ayrton Senna tanto amava. Diretamente aqui da pista do Aeroporto Internacional de Bolonha, Ricardo Setion para o Esporte Total. Obrigado, Ricardo. Mais informações sobre a morte de Ayrton Senna nesta edição do Esporte Total. Já estão esgotados os ingressos para o jogo Brasil e Camarões na Copa do Mundo. É a segunda partida do Brasil na Copa prevista para o dia 24 de junho em São Francisco. Quem quiser ver o jogo não terá outra escolha, só pela TV. A seguir, a Williams já põe a culpa em Senna pelo acidente em Imola. A Copa já começou na Band. Nesta quarta, vamos juntos com a nossa seleção. A equipe de esportes mais premiada da TV, lado a lado com o Brasil em mais um jogo preparatório. Rumo ao Mundial. Brasil e Islândia. Cobertura completa.
ao vivo de Florianópolis. Dali Brasil. Nesta quarta, 8 da noite, aqui na Band, o canal da Copa. Acompanhamentos para o seu Guaraná Antártica. Brutinho.